Olá, daqui a pouco a gente começa. Vou só colocar o título aqui para poder dar início. Apreensões, ultimatos. Já tá entrando a galera, coisa mais linda. Prejuízos. Pá. Peraí, gente, que eu já me apresento e já digo o que é que eu tô fazendo aqui. Estou colocando o título nesses minutos iniciais. Liberdade. Paulo de Jesus. Opa. E agora que eu não fixei o comentário? Ah, eu não creio que eu fiz isso. Olá, meu povo, boa tarde. Já vou me apresentar e já vou dizer o que é que eu estou fazendo aqui. Só estou tentando fixar aqui um comentário. Cadê, gente? Como é que eu faço para fixar isso? Como é que eu faço para fixar? Enfim, eu não estou conseguindo, mas eu vou... Vamos começar assim mesmo. Gente, boa tarde. Eu sou a Aline Najara Gonçalves, sou professora na UNEB Campus 13 e eu estou aqui com vocês porque a gente vai dar seguimento à nossa jornada, né? A jornada de debates e discussões em torno dos 170 anos da lei do tráfico, que proibiu o tráfico, né, de pessoas, de africanos escravizados e escravizadas. E hoje a gente está aqui começando pontualmente às 3 horas, teremos 3 apresentações, então estaremos juntos aqui, eu estarei com vocês até às 18 horas. E a gente vai iniciar com a apresentação do professor Paulo de Jesus. Eu vou convidá-lo para a nossa conversa, para que a gente possa dar início e não perder tempo, certo? Vamos lá. Opa! Olá, Paulo. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, gente. O professor Paulo é doutor em História, é professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje ele está aqui com a gente. Eu tentei fixar o comentário, eu não consegui, mas depois, quando a gente publicar o vídeo, isso vai ficar detalhado lá. Ele está aqui com a gente para conversarmos um pouco em torno desse tema central de hoje, que é repressão e agência africana. E Paulo vai fazer uma apresentação que tem como título Apreensões, Ultimatos e Prejuízos e Liberdade. As ações britânicas contra o comércio negreiro e os primeiros impactos sobre a Praça da Bahia de 1810 a 1812. Eu já estou aqui super ansiosa para te ouvir, Paulo, e acredito que o pessoal também, né? Você vê, a gente está aqui com 3 minutos e já temos 50 pessoas nos acompanhando, e é isso. Você tem 30 minutos para a sua primeira apresentação. Eu vou te sinalizar quando a gente chegar em 25 minutos, para que a gente não se perca no tempo, porque o Instagram é implacável, né? Quando dá o tempo da live, ele derruba mesmo. Para a gente Tudo poder bem. deixar salvo e poder acompanhar também depois. Certo? Certo. Então, vamos lá. O tempo é seu, 30 minutos aí. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão, vamos dizer, dispondo do seu tempo para conversar com a gente sobre as nossas inquietações como estudantes, como pesquisadores, como interessados em geral.
nas investigações sobre aquilo que nos interessa e nos fala muito alto e nos traz também muita alegria. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, do grupo de historiadores e historiadoras negras para que eu pudesse participar dessa atividade, e Carlos Francisco foi, digamos assim, o responsável por eu estar aqui. Inicialmente não me disse que era um evento transmitido dessa forma, mas vamos lá. Para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou um cara pouco dado às redes sociais e, portanto, tive que correr, fazer um estragando, e aí agora já estou estragado. Então, eu gostaria de inicialmente pedir desculpa a todos vocês pela minha falta de habilidade, pela incapacidade, inclusive, de lidar com essa linha, vamos dizer assim, de ação tecnológica que nos permite hoje estar em contato, né? Eu já, inclusive, constatei aqui que o recurso que eu testei com a professora Aline não vai ser possível de usar, porque não aparece aqui. Então, ficou para nós dois. Infelizmente, as outras pessoas não vão poder ver. Eu preparei uns slides, umas coisas, mas essa função não aparece nessa modalidade de transmissão que nós estamos utilizando. Então, gostaria de também agradecer à professora Aline Najara por mediar, né, por fazer esse meio de campo entre nós. Agradecer mais uma vez a todas as pessoas, e especialmente aos moradores da Boa Vista de São Caetano, que é de onde eu venho, né, onde eu nasci, onde me criei, onde me fiz quem sou. Portanto, um salve a toda a rapaziada da Boa Vista. Eu já vi meus amigos de lá sinalizando que estão por aqui. Como eu já adiantei, eu sou Paulo César, nascido na Boa Vista de São Caetano, costumo sempre dizer isso. Sou professor de História da Bahia na Universidade Federal do Recôncavo, né? Fiz minha trajetória de formação toda na Universidade Federal da Bahia e desde o ano de 2006 estou na UFRB, na condição de professor dessa disciplina. Desde que entrei na universidade, sempre tive muito interesse pelas questões relacionadas especificamente à África, e especialmente aos estudos relacionados aos africanos que vieram para cá na condição de escravizados. E, por conta disso, eu acabei chegando a um tema quando tive contato com a dissertação da professora Cristiana Ximenes, que estudava o traficante Joaquim Pereira Marinho. Aquilo me despertou a possibilidade de estudar o tráfico como atividade comercial, né? E isso foi nos idos de 97, 95, 96, até 98, eu estava pensando nessas questões e tive o prazer, e aí eu aproveito esse momento para registrar que, além dessa alegria de estar aqui com vocês, é muito difícil falar em alegria no momento em que a população brasileira perde, né, mais de 120 mil pais, mães de família, filhos, amigos, quer dizer, pessoas que têm família, que têm vida, que são muito caras a cada uma de nós, e esse momento de pandemia do Covid nos tirou, inclusive, quando não nos tira diretamente essas pessoas, quando elas não faleceram, não estão entre esses 120, mais de 120 mil brasileiros, eles nos tiram o direito, inclusive, de velar, né, e de dizer um até logo aquelas outras que se foram nesse período e não necessariamente também dessa doença. A gente tem um exemplo de não poder ter se despedido do professor Jaime Sodré, né? A gente não pôde se despedir do professor Jorge Portugal, eu não pude me despedir de 1001, do Cantinho do 1001, um bar que eu frequentava no Tororó. Então, são pessoas que se foram por outros motivos, partiram, e que nós não sequer tivemos a oportunidade de dizer um até logo da forma que nós gostaríamos, que cada um gostaria de dizer. Então, é um momento muito difícil da vida brasileira, né? E, ao dizer isso, eu registro também que é muito importante que a gente, na condição de estudantes, de pesquisadores, a gente não perca de vista que essas pessoas são muito importantes para o nosso processo formativo, direto ou indiretamente, né? E dito isso, eu gostaria também de registrar aqui, por exemplo,
Nós não contamos mais com o professor Biratã Castro de Araújo, que foi uma referência importantíssima na minha trajetória de estudante e na minha escolha por me tornar professor universitário. Eu tive professores que foram muito importantes e que ainda estão conosco, e a gente não tem, eu especificamente, não tenho a possibilidade de estar com ele e de compartilhar com eles momentos de alegria que essa escolha me proporcionou. Eu sou alguém que tem muito interesse nesse tema, sempre digo que eu não sou um especialista, o que eu sou é alguém que gosta, que é muito voltado a querer aprender sobre isso. Então, eu, desde a graduação, no mestrado e no doutorado, eu investigo um tema que está relacionado ao comércio de africanos para o Brasil, especificamente ao processo da ilegalidade. E isso, Aline, é muito, muito interessante, porque os livros didáticos que nós temos, na maioria das vezes, temos contato, são livros didáticos que resumem o tráfico, inclusive essa nossa jornada está em torno da Lei Eusébio de Queiroz. E aí eu gostaria de dizer que os livros didáticos, quando muito, tratam o tráfico a partir da Lei Eusébio de Queiroz. E isso é um grande equívoco, uma vez que, desde o ano de 1810, é que o comércio de africanos para o Brasil começa a sofrer algum tipo de represária. Né? O Tratado de Comércio e Amizade, que foi construído no bojo também do Tratado de Comércio e Aliança, ele já previa em um dos seus artigos uma espécie de compromisso da coroa portuguesa para, vamos dizer assim, o fim do comércio de africanos. Ainda que não se tivesse estabelecido um prazo, o que se queria era, objetivamente, comprometer a coroa portuguesa com o fim do comércio de africanos escravizados. E aí, o que eu sempre costumo dizer? Quando os livros didáticos abordam essas questões, eles abordam especificamente deslocada no tempo, deslocada no espaço, sem considerar, por exemplo, que isso era resultado de um atraso da chegada de ideias anti-escravistas em Portugal, que era, né, metrópole, e nós éramos colônia, e, portanto, o atraso que as próprias elites portuguesas trataram de construir sobre esse tema impossibilitou, por exemplo, que o debate sobre o anti-escravismo e o abolicionismo fosse instalado no Brasil, vamos dizer assim, logo no início do século XIX. Esse foi um debate que foi se arrastando e chegou até meados do século XIX, sem que você tivesse grandes expoentes da política, da intelectualidade que existia no Brasil daquela época, que fosse definitivamente contrário à escravidão e pregasse o seu fim de imediato. Como resultado disso, nós temos uma escravidão que foi a de maior duração no mundo moderno. Né? O regime escravista no Brasil só acaba oficialmente em 1888 e, portanto, 38 anos depois da suposta lei que teria colocado fim àquela atividade. Né? Então, os meus interesses foram sempre margeados por essa minha, digamos assim, insatisfação com o que eu via tratado. Primeiro, não se diz que a conjuntura europeia e os conflitos entre França e Inglaterra precipitaram, vamos dizer assim, um conjunto de ideias, de debates sobre o fim da escravidão no Brasil. Então, a vinda da coroa portuguesa é sempre tratada nos moldes econômicos, daquela forma que a gente sempre via, tratando a história como ciclos, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, sim, o ciclo do ouro, o ciclo do café, né? E onde as pessoas não necessariamente eram tratadas e os próprios escravizados eram secundarizados nestas interpretações. Né? Então, quando Dom João chega ao Brasil e todo o conjunto de reflexões no campo diplomático que isso provoca, obriga a coroa portuguesa a se manifestar em relação ao tema que já estava em voga na Europa e que no Brasil ainda não havia chegado porque não havia interesse da elite portuguesa em pautar este tema. Desde então, comerciantes, e aí é bom que a gente diga os comerciantes de africanos escravizados eram, do ponto de vista econômico, poderosíssimos, atuaram
objetivamente para impedir que esse debate fosse colocado. Dito isso, então, essa crítica ao livro didático e o contato muito próximo, principalmente com o professor Bira, com o professor Juvenal de Carvalho, que há muito tempo atrás fez a opção de estudar a África, mesmo que as pessoas diziam para ele, mas não tem fonte no Brasil, como é que você vai estudar a África no Brasil? E ele provou que era possível isso, né? Participei de um grupo de estudos no CEAL com o professor Muniz Ferreira, com o professor Flávio Gonçalves, que é professor, também professor universitário, pesquisador. E a gente começou a estudar esse tema, foi se amadurecendo, eu fui começando a ganhar muito gosto. Então, essa crítica ao livro didático e esse reforço que eu tinha nesse grupo acabou me levando, e mais o contato com o trabalho da professora Cristiana Ximenes, me levou a começar a me interessar como funcionava esse comércio. Daí eu descubro que entre os anos, que é o tema do que a gente está falando, daí eu descubro que entre os anos de 1810 e 1812, um conjunto de embarcações da Bahia, precisamente 17 embarcações, foram tomadas por usadores ingleses sob o argumento de que elas estariam infringindo artigos do Tratado de 1810. E a pergunta que os próprios prejudicados faziam é: que tratado e que tipo de infração nós estamos cometendo? Porque o Tratado de 1810 não previa absolutamente nada disso. Ele sinalizava com um compromisso da coroa portuguesa em pôr fim ao comércio de africanos. Logo, essa desculpa construída pela Inglaterra para justificar a interferência no tráfico não se sustentava naquilo que nós podemos chamar de tratados, digamos, internacionais que Portugal havia feito junto à Inglaterra. Então, a partir de 1810, precisamente em dezembro de 1810, uma primeira embarcação mariana vai ser apreendida na costa do África, especificamente em Jaquim, naquela região parte daquela região que nós chamamos como Costa da Mina, e esta apreensão inaugura uma série de outras, provocou enormes prejuízos aos comerciantes de africanos na Praça da Bahia. Tá? Então, ela inaugura a apreensão do Mariana, inaugura esse conjunto de apreensões, mas, logo após a apreensão do Mariana, uma série de outras embarcações foram tomadas. Né? Uma movimentação intensa por parte dos comerciantes de africanos baianos foi feita para que o então governador, o Conde dos Arcos, pudesse interceder e defender os seus negócios. E aí eu já estou falando da primeira parte da minha apresentação, que são as apreensões. E este governador, que havia tomado posse em outubro de 1810, se não me engano, ele não tinha um grande domínio ainda do funcionamento do tráfico na Praça da Bahia, de maneira que ele precisou se reportar durante quase 6 a 8 meses, né, ao Rio de Janeiro para obter orientações de como proceder. Para vocês terem uma ideia, a influência britânica na Bahia desse período era tão grande, e aí tem uma coincidência histórica importante, né? Os britânicos conseguiram o direito de residir no Brasil, não ser julgado por justiça portuguesa no Brasil, conseguiram o direito de professar sua própria fé num país católico, né? Então, eles tinham realmente uma importância e conquistaram isso, tanto com o auxílio que deram para que a coroa pudesse ser transplantada para o Brasil sem, digamos assim, sem sobressalto e se estabelecer no Rio de Janeiro. Eles haviam conquistado por um conjunto de mecanismos diplomáticos que eles construíram com Portugal, e, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram o direito, inclusive, de ter um cemitério próprio. E aí é que vem uma coincidência histórica interessante de se investigar. O cemitério dos ingleses, que hoje fica ali na ladeira da Barra, é instalado num terreno que faz fronteira com a igreja de Santo Antônio da Barra, que é onde tem uma irmandade de traficantes de escravos. E o cemitério foi construído entre os anos de 1811 e 1814,
justamente no período de grande conflito entre os interesses dos comerciantes baianos e os ingleses que estavam interferindo na atividade negreira na costa da África, né? Durante algum tempo, eles comemoraram, por exemplo, o aniversário do monarca inglês na Bahia, com jantares, envolvendo inclusive comerciantes, mas logo depois dos incidentes isso teve que ser suspenso. Um outro episódio que demonstra qual o nível de conflito que passou a existir na Bahia entre negreiros, comerciantes negreiros e súditos ingleses que aqui residiam, é o fato de que uma embarcação inglesa foi atacada na entrada da Baía de Todos os Santos por uma embarcação americana, que viviam em conflito, ainda estavam em conflito, e, pasmem, os marinheiros e tripulantes que foram vítimas deste processo de ataque, porque a embarcação inglesa foi derrotada pela embarcação americana, não obtiveram socorro de parcela da população baiana que podia ajudá-los naquele momento. Eles foram socorridos, inclusive, pelo próprio navio americano que os atacou. O socorro veio do navio americano que trouxe para o interior da Bahia, digamos assim, os derrotados da embarcação que foi alvejada na entrada da Baía de Todos os Santos. Isso aconteceu entre dezembro de 1812 e os desdobramentos disso vão até quase que 1815. O oficial inglês que foi enterrado no Forte de São Pedro, ele inclusive não contou com honras militares porque a situação, até que viesse uma ordem do janeiro que obrigasse a prestar as honras militares de um oficial que foi morto em terras baianas, para você ter ideia do tamanho do conflito. Então, os ingleses e baianos viveram durante pelo menos 5 anos uma situação de conflito enorme em virtude dessa interferência direta, né, que nós podemos, digamos assim, podemos observar dos ingleses na atividade comercial negreira da Bahia. Mas para mim especificamente, do que eu quero tratar e tenho me interessado por tratar especificamente, quais os reflexos disso no comércio de africanos para a Bahia. Vocês terem ideia, das 17 embarcações que foram apreendidas na costa da África, que pertenciam à Praça da Bahia, o montante reclamado de prejuízo que os comerciantes alegam ter tido representava praticamente o mesmo valor, 700 e mais de 750 contos de réis, mas é o mesmo valor, que o governo português arrecadou impostos sobre o comércio de africanos. Então, os ingleses privaram o governo português praticamente de 1 ano de impostos arrecadados sobre o comércio de africanos, que era das fontes de arrecadação de impostos mais seguras e maiores que o governo português tinha. Então, o prejuízo causado pelos cruzadores britânicos ao comércio de africanos escravizados na Praça da Bahia foi enorme. O grande problema, que aí eu volto àquela questão do livro didático, dessa forma de não aprofundar as questões que diretamente nos ajudariam a compreender melhor esse país, é que, além do prejuízo aos comerciantes de escravos, a ação inglesa indiretamente impôs a liberdade de um número de africanos que já estavam embarcados, que já estavam no interior das embarcações. Então, esses africanos que estariam, digamos assim, fadados a serem escravizados no Brasil, eram levados para a Serra Leoa, o navio era julgado, eles eram colocados sob a tutela, né, da administração de Frintal, e isso é uma ordem assustadora, porque, pelos meus levantamentos, mais de 400 africanos levados para a Serra Leoa e lá obrigatoriamente teriam que ser colocados em liberdade. Isso é um debate e uma profundidade não tenho para dizer que, no caso
destes específicos, o que aconteceu com eles. Né? Mas eles, especificamente, não vieram para a Bahia, pelo menos não nesse momento, mas na condição de escravizados. E um outro efeito colateral, um número significativo de africanos atuavam como marinheiros nessas embarcações. E também estes foram colocados em liberdade. E eram homens que trabalhavam na condição de marinheiros, portanto, tinham conhecimento adquirido, tinham experiência náutica, eram importantíssimos para o funcionamento do tráfico de africanos, e eles foram postos em liberdade. Então, o prejuízo que os comerciantes de africanos tiveram era enorme. Primeiro, pelo volume que eles deixaram de transportar. Segundo, por aqueles que já estavam transportados e, portanto, todo o investimento feito. E terceiro, porque eles perderam, pelo menos os levantamentos que eu fiz, pelo menos 19 africanos que estavam embarcados em diferentes navios negreiros e que foram também levados para Serra Leoa, para onde as embarcações eram levadas e subidas a julgamento. Uma outra questão disso, e aí vem o tema dessa semana, que é importante lembrar, é que, em resposta à ação inglesa, um conjunto, primeiro, que alguns traficantes quiseram propor abrir uma guerra contra a Inglaterra, que é possível. Mas alguns, inclusive o proprietário de um brig denominado Atrevido, chegou a dizer que ia montar uma embarcação para ir à costa da África e a qualquer interferência inglesa ele iria abrir fogo contra os cruzadores ingleses, né? Como se fosse possível. Mas, assim, é importante pensar é que entre 1810 e 1815, um grande debate foi aberto na Praça da Bahia e inúmeros prejuízos, digamos assim, inúmeros prejuízos foram sofridos. Que os comerciantes baianos tiveram, a partir de 1810, que aprender a lidar com as imposições contra o comércio de africanos. E, portanto, foram os comerciantes negreiros baianos que criaram todo um know-how para o comércio ilegal de africanos que se desenvolve no Brasil desde 1831 e que só vai começar a ser efetivamente combatido com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, tudo aquilo que a gente fala, que 1831 foi uma lei para inglês ver, a gente precisa lembrar que foi uma inglês para inglês ver, para baiano ensinar, para comerciante baiano ensinar, porque foram eles as primeiras vítimas da ação inglesa. Foram eles que primeiro tiveram que desenvolver uma série de subterfúgios para fugir à perseguição inglesa na costa da África. Portanto, foram com os baianos que uma parcela de comerciantes negreiros do Brasil, certo? Tiveram, digamos assim, que aprender a lidar com um comércio que foi colocado na ilegalidade, uma ilegalidade apenas formal, uma vez que o Estado Imperial Brasileiro não se predispôs a atuar efetivamente para acabar com o tráfico, e isso ocasionou o que nós chamamos de um contrabando legalizado, ou seja, todo mundo sabia que era proibido comercializar africanos após a lei de 31, mas esse comércio acontecia a céu aberto e aos olhos de todas as autoridades do Império Brasileiro. Interessante, e é a questão que eu gosto de ressaltar, o interessante disso é que pouco se discute na historiografia brasileira ainda sobre esse processo em que os comerciantes baianos tiveram para se reorganizar na atividade negreira, né? Então, tem duas questões que ainda, na minha avaliação, carecem uma investigação muito mais séria, que é de que maneira esse know-how baiano foi exportado, foi utilizado para manter o tráfico de africano por 3 décadas praticamente na ilegalidade, e a segunda, de que maneira principalmente os africanos embarcados que eram apreendidos
nessas embarcações levados para a Serra Leoa, esses especificamente, eu estou falando, os que trabalhavam nos navios negreiros, também contribuíram para o processo de perseguição dos ingleses, ou seja, informando e munindo, dando informações digamos assim, aos oficiais da Marinha Britânica de maneira e das formas como se melhor reprimir o tráfico. Eu creio que isso é um elemento que ainda precisa ser visto. Então, quando a gente fala da Lei Eusébio de Queiroz, é preciso a gente retomar que em 1810 já existia uma certa ação para acabar com o tráfico, que em 1815 se construiu um instrumento, digamos assim, internacional, no Congresso de Viena, uma espécie de compromisso com o fim do tráfico. No caso brasileiro, isso só vai ser ratificado no ano de 1817, bom que se diga, com a independência do Dom Pedro I, assume um compromisso com os ingleses, com a lei de 1826, que estabelece um prazo de 3 anos para acabar com o tráfico no Brasil, que ocasiona a chamada lei de 1831, que nós conhecemos como a lei para inglês ver, uma lei que efetivamente não conseguiu acabar com o comércio de africanos, para que 20 anos depois nós tivéssemos a Lei Eusébio de Queiroz, que viria a ser a ação efetiva do Império Brasileiro. Então, a minha participação, e espero que as pessoas tenham entendido, para mim, ao refletir sobre a vinda da família real para o Brasil, é preciso pensar os impactos que isso teve no comércio de africanos, na vida efetivamente dos africanos, inclusive na liberdade de muitos africanos marinheiros que atuavam forçadamente nas embarcações que transportavam outros africanos na condição de escravizados. Muitos deles foram com liberdade. É importante que a gente tente resgatar esse debate e trazer para o centro da questão, porque eu acho que pode revelar outras coisas que para nós são importantes. Eu acho que é isso, 30 minutos. Se eu tiver um minutinho, a gente usa para falar com as pessoas que, porventura, tenham alguma Nossa! Porventura, se prepare. Gente, que aula maravilhosa, Paulo. Que bom te ouvir, assim, e deixa a gente muito instigado a querer saber cada vez mais, né? E perceber como ainda tem tanta coisa para ser investigada, para ser discutida. Tem uma série de comentários aqui, né? A galera de São Caetano tá aqui, viu? Tá te vendo. Tem muita gente dos bairros próximos aí também, o pessoal sinalizando aqui. Sou do Uruguai, sou de São Caetano. Avisando que está aqui presente na live. Tem algumas perguntas que foram levantadas e eu tenho uma inquietação também que eu quero dividir contigo, mas antes eu vou sinalizar o que está sendo pontuado aqui, né? Primeiro, tem uma observação do professor Cândido Domingues, né, que ele, lembrando que no site Salvador Escravista tem uma abordagem lá sobre a Irmandade dos Traficantes, que foi um material que foi produzido pelo Carlos Silva Júnior, que está aqui acompanhando a gente também. Tem muitas perguntas, Paulo, referentes a como levar esse debate e levar essa discussão para a sala de aula, né? Como que a gente desconstrói e reconstrói, né, esse livro didático que simplifica tanto essa discussão em torno do tráfico, né? Como discutir isso? Tem uma pergunta do Gabriel Pablo que ele, resumindo, ele quer saber se é possível afirmar, né, se ele estaria equivocado, se ele afirmasse que essa burguesia brasileira, como ele coloca, essa elite brasileira é herdeira do tráfico. Né? Eu acho que, deixa eu ver, foram 2 perguntas, né? Tem mais 2 aqui, que um é um comentário, né, de Marta Alicia, que ela fala de como as pesquisas sobre o período da ilegalidade são fundamentais para entender essa dívida histórica do Estado brasileiro com as populações negras, né? Então, muito mais, é muito importante essa pontuação, porque trazer esses debates durante essa jornada, entender também como que esse Estado vem lidando com essa população negra historicamente. Né? É muito mais do que falar sobre uma lei,
é entender todo esse processo que desemboca no que a gente está vendo hoje, né? Você começou aí falando sobre essas vidas que foram perdidas, né? Que estão sendo perdidas e da responsabilização do Estado por isso. Uhum. Deixa eu dizer. Sim. Olha, Pode responder que depois eu coloco olha, as outras três. Primeiro, eu não sei se eu vou conseguir responder, mas eu vou comentar e dizer o seguinte. Primeiro, o livro didático, e eu tentei, você viu, Aline, o meu esforço por tentar utilizar um recurso que, por exemplo, começasse mostrando o que é o bairro da Boa Vista, de onde eu nasci. Depois eu tinha um mapa da África que eu fui no Google e peguei especificamente para mostrar a região, inclusive você viu, tinha lá pontuado de que região eu estava falando. Eu acho que a primeira coisa é o velho debate que nós fazemos em sala de aula, e eu creio que nossos colegas fazem isso, mas isso também não é um processo que vai acontecer de uma hora para outra. As coisas estão acontecendo, mas levam um tempo. Então, tem livros didáticos já muito melhores que estão conseguindo dar resposta, inclusive nos usando como referência bibliográfica, utilizando nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos orientadores. Então, tem muita coisa bacana sendo feita. Mas eu acho que a primeira coisa é dizer o seguinte, lembra daquela brincadeira que eu falei do estudo dos ciclos? Quando a gente pensa a escravidão, e aí congela o africano na condição daquele que apanha na senzala, como se a escravidão fosse o regime da violência diária, estou falando da violência física, mesquinha, do que nós chamamos da tortura a todo tempo, o regime não se sustentaria. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, e ver o regime da escravidão como um regime em que os africanos, eles construíam um protagonismo, ainda que sob uma violência extrema, e que conseguiam alternativas. Por exemplo, os africanos se tornavam marinheiros, sim. Os africanos se tornavam construtores de embarcações, sim. Os africanos desenvolviam e muitas vezes utilizavam know-how de suas regiões da África para soluções de problemas aqui no Novo Mundo, na América, especificamente na Bahia. Então, abordar a ilegalidade, primeira coisa, e também se libertar da nossa cabeça em alguns momentos, um comportamento de pesquisador sempre colonizado. Então, você vê a partir de uma perspectiva do Sul. Então, a lei que acabou foi Eusébio de Queiroz, a lei de 31 foi para inglês ver, mas quando se diz que foi para inglês ver, qual a pergunta que se deveria fazer? Por que foi para inglês ver? Quais foram os mecanismos utilizados pelos traficantes para continuar em atuação? E aí você vai chegar à Bahia e vai dizer, olha, os traficantes baianos construíram um sistema, um know-how. O Carlos fez uma pergunta há pouco. Eu estou dizendo isso mesmo, Carlos. Eu estou dizendo que é preciso que a gente investigue qual a capacidade que os comerciantes baianos, que a partir de 1810 tiveram que se responder às agressões inglesas, porque aquilo era uma agressão, uma vez que não havia um tratado formal sobre aquilo. Então, eles precisavam responder isso. Quais foram os artifícios que eles construíram? Como eles operaram no tráfico para tentar fugir à perseguição inglesa? E eu estou falando de um período em que o tráfico não era proibido. Imagine quando o tráfico foi proibido, né? Os artifícios que eles tiveram que utilizar. Então, quem primeiro utilizou artifícios para fugir à ação foram os baianos. O que nós precisamos entender é por que, e aí estudos comparativos, de história econômica, inclusive, para saber o montante mobilizado, por exemplo, por Souza Abreu no Rio de Janeiro e por Pereira Marinho na Bahia, né? Para falar só de grandes expressões de traficantes. Eu, por exemplo, estudo um traficante, Bernardo Xavier de Castro, que foi filho de um capitão de navio que também fazia tráfico. E olhe que ele entrou no tráfico quando o tráfico já era ilegal, ou seja, era uma atividade altamente rentável e que, por certo, teve na Bahia um know-how muito importante, né? Então, quando a gente vai pensar o livro didático, não que aquela postura sempre altamente crítica, que não, existem várias possibilidades de abordagem, inclusive aproveitando as lacunas que o livro didático que o livro didático tem, para que a gente possa fazer perguntas e, junto com os nossos alunos, fazer esse enfrentamento. Eu vou dar só um exemplo prático disso.
né? Eu tento um conjunto de alunos, brilhantes alunos, que estão se debruçando, Carlos, e aí eu estou falando especificamente com o Carlos, porque isso tem me interessado mesmo, e é uma pessoa, e Carlos é uma pessoa que eu consulto muito, a gente conversa muito, principalmente pelo que ele conhece de Costa da África, e me tira muitas dúvidas. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, Santiago, que está estudando desembarque das ideias anti-escravistas na Bahia. Foram esses portadores, como elas chegaram, de que maneira, quais as oposições sofreram, como que isso chegou, coisa que a gente pouco discute, entendeu? E pouco discute, por exemplo, tem uma aluna, Ana Paula, que está interessada em pensar qual a relação que a Bahia tinha com Moçambique no período do tráfico, mas para além do tráfico, que outros produtos, que tipo de intercâmbio se tinha. Ao mesmo tempo, Carol, que é uma outra estudante minha, está interessada em investigar qual é o montante, qual é o número de africanos vindo de Moçambique que desembarcam na Bahia. Por que essa relação, mesmo no tráfico ilegal, foi sempre diminuta? Qual a presença dos moçambiques na Bahia? Quer dizer, são interesses muitos que vêm dessa relação. Há pouco eu orientei uma estudante, a Naira, que apresentou um brilhante trabalho de conclusão de curso, em que ela foi investigar justamente esse volume de dinheiro, o que cada comerciante perdia. Né? E isso é pensar a economia, mas é pensar como o impacto e qual o peso da economia, especificamente do comércio de africanos, a manutenção da economia baiana. Ou a gente também não vai, e a gente não pode esquecer que os maiores acionistas do primeiro banco baiano, o Banco da Bahia, fundado no ano de 1858, eles eram, em sua maioria, egressos da atividade negreira. Então, não é pouca coisa. Né? Eu acho que essa sua fala comunga com a pergunta aqui, até porque eu fiquei pensando muito no que o Cândido traz também na pesquisa dele, sobre como o tráfico não é apenas a viagem, né? Eu acho que nesse ponto o livro peca, o livro didático peca, que a gente pensa o tráfico negreiro, a gente pensa muito no processo da viagem, mas a viagem começa muito antes, como ele diz, né? Começa muito antes das velas serem içadas, da âncora ser levantada, porque tem toda essa empresa que é montada em torno da atividade do tráfico e que é uma empresa muito cara, né? É uma circulação de capital muito forte e de mão de obra especializada também. Então, eu acho que essa sua fala leva a gente a pensar também todo esse esquema de montagem dessa rede, desse grande empreendimento que é o tráfico, e eu não sei se eu acho que você podia falar um pouco mais disso, como essas estratégias também de burlar de tentar desviar dos prejuízos estão relacionadas a isso, né? A garantir esses lucros e também essas atividades desses banqueiros, como você traz. Tem uma pergunta aqui que tem uma relação muito forte com isso, que ele diz assim: como se dá a mudança de um tráfico tradicional para a formação de commodities e capital social para os principais bancos, né, da época? Como é que há essa articulação? E tem uma pergunta que eu achei bem complexa, porque ela leva a gente a pensar em várias coisas, que é por onde começar a pesquisar sobre a história de África? Gente, barriga, como se diz aqui na Bahia, barriga dobrada. Por onde começar a pensar? Por onde começar a pensar essas pesquisas? E deixa eu fazer só uma observação aqui de Koala Preta, né? Ela está dizendo que a fala cortou quando você estava falando da questão do know-how dos baianos, né? Em 1810, o que levou os comerciantes baianos a criar esse know-how para lidar com o tráfico? Houve um embate com os ingleses, e eu acho que é essa relação com a questão da economia também, como você tinha pontuado, mas deixa um pouquinho mais isso aí. Tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar essa leva, que aqui tem um comentário do Carlos, concordando com a sua abordagem. E aqui, Paulo, é possível dizer que nesse momento o Império Inglês queria enfraquecer o Império Português para consolidar seus interesses no Brasil e na costa da África?
Tem um comentário do Carlos também, né? Sua tese recoloca o problema dos tráficos o problema dos africanos contrabandeados em uma nova perspectiva, porque é preciso incluir os africanos na Costa da Mina, que entraram na Bahia em 1810 a 1830. Então, assim, o pessoal está aqui fazendo uma série de comentários muito elogiosos, seus orientandos estão aqui também conosco. Viu? E é isso, eu acho que essas 3 perguntas aí, esse comentário ajuda a gente a dar uma amarrada no debate por hora. Uhum. Eu vou tentar, gente, ó, qualquer coisa a gente se encontra no pós-pandemia e bate papos sobre outras questões. Acho que essa questão economia, né, a questão do dinheiro. Preciso dizer que nenhum negociante de africano montava especificamente uma armação negreira. É muito pouco provável que o capital fosse inteiramente dele. E ainda que essas pessoas envolvidas no comércio de africanos, elas estavam envolvidas em inúmeros outros negócios. Então, lavar dinheiro do tráfico e transformar, digamos assim, em ações, por exemplo. Ninguém pediu o imposto de renda, vamos brincar assim, ninguém pediu a declaração do imposto de renda, nem foi ver a movimentação do Pereira Marinho para saber de onde veio o dinheiro que o permitiu ser o maior acionista do Banco da Bahia. Tá certo? É importante que a gente diga isso. Então, os mecanismos de controle do Estado português, e também o Estado português não estava interessado nisso. O Estado português não estava interessado nisso. Os comerciantes de africanos escravizados, eles tinham uma posição muito importante no comércio, na economia, para serem molestados, vamos dizer assim, por uma ingerência inglesa. Teve uma pergunta que eu achei interessante, que foi assim... que eu vou tentar intercalar, que é quando pergunta assim, os ingleses queriam fragilizar o Império Português. O Império Português já estava fragilizado, inclusive. Sim. Portugal vivia em grande modo pelo que produzia a sua grande colônia. O que os ingleses estavam querendo, aí é um debate mais amplo, era se recolocar como a grande nação do mundo depois de todo o enfrentamento com Napoleão na Europa e de ter perdido a grande colônia americana, que foi os Estados Unidos. Tá? Então, é uma questão de recolocação, de posição, de ocupação de espaços estratégicos. Porque a gente pensa os Estados Unidos hoje, a Inglaterra e esses países imperialistas construindo isso hoje e acha que isso é coisa nova. Não. A Inglaterra tentou assegurar de todo modo que a América do Sul fosse, digamos assim, um espaço privilegiado para a sua atuação comercial e de exploração econômica. Portugal já era refém inglês no momento que não consegue se recolocar, depois aí da chamada Carreira das Índias, não consegue se recolocar como um protagonista, né? E aí o grande conflito que se tinha na época era Inglaterra e França. Para completar a situação da Inglaterra de não só enfrentar bloqueio continental de Napoleão e todos os conflitos, todas as querelas que ela estava envolvida por conta dessa rivalidade, a sua colônia americana virou um país independente. Portanto, sim, ela também precisava se recolocar. Então, só para fechar esse parêntese, voltando para a questão de como isso é colocado para nós, né? Digamos assim, como estudar a história da África. Né? Isso é parte do estudo de história da África. É isso que nós estamos fazendo. Indiretamente, nós estamos investigando questões que nos ajudam a compreender melhor. É possível que a ação inglesa na costa africana estivesse necessariamente voltada à garantia de um protagonismo inglês na costa da África. E aí nós estamos falando que a Bahia e os seus traficantes, e Portugal já tão fragilizado, apareciam como um determinado empecilho. Então, o que nós estamos fazendo é indiretamente também vendo a história da África. Né? E aí sim, é importante ver mesmo e estudar e se debruçar sobre a importante coleção da Unesco da história da África, que alguém pontuou aqui, é importantíssimo. Né? Da mesma forma que nós, na condição de professores, quando a gente brinca com os nossos estudantes, com os nossos orientantes, que muito ainda precisa ser dito, e é bom que uma parte deles estejam nos acompanhando, né, para não parecer aquela bravata de sala de aula, tipo animação, a gente querendo
né, incentivar o estudante. Não, tem muita coisa a ser vista. Tem, por exemplo, os estudos que uma aluna, Joyce Nunes, minha orientanda, está fazendo, que ela está querendo discutir de que maneira a Praça da Bahia foi beneficiada, né, por um conjunto de ações do Conde dos Arcos, que tinha, à época, nos comerciantes de escravos, seus grandes aliados, porque o Estado colocava pouco dinheiro, por exemplo, em obras de reformas urbanas. Né? As reformas urbanas que foram feitas na cidade de Salvador eram feitas a partir de subscrições. E essas subscrições contavam, em sua maioria, com muita contribuição de traficantes de africanos. Então, é importante pegar as listas de doadores, por exemplo, para a reforma da Ladeira da Preguiça, para a construção do novo cais, para a reforma, para a construção do passeio público, para a construção do Teatro São João. É preciso que a gente vá à lista de subscritores e consiga localizar quais daqueles subscritores são traficantes de africanos. E aí a gente vai conseguir compreender melhor por que o tráfico foi acobertado pela sociedade baiana. Eles apareciam como benfeitores. O próprio Joaquim Pereira Marinho, né, deixou fortuna para a Santa Casa de Misericórdia, e uma parte dela foi que origina o que a gente conhece hoje como Hospital Santa Isabel, onde há uma estátua dele em tamanho, né, não diria natural, porque ele não era daquele tamanho. A estátua é bem maior do que ele era, e para poder ver, nos colocar nesse centro desse debate. Para mim, o que nós precisamos, e aí o estudo da história da África, foi possível, sim, é possível ver outras gerações, quer dizer, que estão trilhando esse caminho. Teve gente que estudava a África a partir das revistas brasileiras, o olhar que essas revistas brasileiras tinham sobre a África, tinham pessoas que se debruçavam sobre como determinado veículo de jornal estudou a independência de determinados países africanos. Então, nós fomos chegando por onde era possível. Os intercâmbios possíveis que foram construídos com universidades africanas, que nos levam a países africanos e nos permitem dialogar e compreender necessidade de maiores investigações. Não foi do nada que, por exemplo, duas estudantes minhas se interessam por Moçambique, elas fizeram intercâmbio em Moçambique num programa coordenado pelo professor Antônio Liberato, um programa muito bom que leva estudantes brasileiros de graduação para universidades moçambicanas, para que você possa conhecer, se interessar. A gente não se interessa por aquilo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer. E a gente hoje conta com um número de professores, hoje quase todas as universidades baianas, né, quase todos os campos de história, tem professor de história da África. Isso era impensável há 20 anos atrás, você tinha um professor de história da África, e aí aparecia como dono da África, ninguém podia estudar, sempre era muito complicado. Né? E hoje, quem fala sobre... Eu não sou estudante de história da África, né? Eu, vamos dizer assim, me locupleto daquilo que meus colegas que estudam efetivamente história da África. Eu estudo Bahia, especificamente comércio de africano, e muito especificamente os traficantes que construíram esse momento inicial do tráfico ilegal. Né? E eu costumo sempre dizer, todo estudante orientando meu, sempre, olha, não estuda o que eu estudo, vai estudar outra coisa. Tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente saber. Por exemplo, qual a participação das mulheres? Eu estou falando da participação das mulheres no negócio do tráfico. Quanto de dinheiro feminino tinha envolvido? E aí eu não quero pensar aquela mulher que herdou do marido, que virou a viúva do traficante XY. Não. Eu quero pensar a mulher que mandava num navio negreiro 10 rolos de tecido para serem trocados por um africano que viria trabalhar para ela aqui. Eu estou interessado, né, em saber como as mulheres africanas que aqui foram escravizadas e depois se tornaram libertas, como essas mulheres mantiveram um comércio regular com a costa da África, inclusive, utilizando a logística do tráfico. Não é que elas fossem traficantes, elas usavam a logística do tráfico. Quem é que mais ia à costa da África? Os descendentes de africanos, digamos assim, que trabalhavam, que tinham negócios, eles iam, mas eles usavam qual a logística? O governo brasileiro. E aí vem aquela coisa que eu falei da minha orientanda que está interessada em saber quais são os produtos que no início do século XIX são comercializados para além dos corpos. Né? Ana Paula pensa isso, a gente ainda até brinca assim, quero pensar como essas mulheres. E aí a gente vai chegar rapidamente, aproveitando que a Iá, sua bênção, a Iá
do terreiro Ilê Axé Oiá apareceu aqui para pedir a bênção à minha mãe e dizer, basicamente, que a gente precisa entender também como é nesse momento que há um grande fluxo de mulheres religiosas, né? De Sim. religiosas e de homens que estão muito mais, digamos assim, utilizando, inclusive, essa carreira aí, digamos assim, da logística do tráfico, para retornar e voltar para a Bahia fazendo outros tipos de negócio. Então, eu costumo sempre dizer que o meu maior incentivo para essas investigações eram perguntas que eu fazia à minha mãe, Dona Enésia, que eu fazia para minha mãe, e minha mãe não conseguia responder, eu gostava muito de perguntar. E eu perguntava para minha mãe, e era massa, porque ela dizia, vai estudar para saber, e é isso que eu acabei fazendo. Algumas coisas eu fui Tá atrás certo. e ouvi muito Que minha mãe. bonito. Então, é preciso perguntar. Eu acho que mais do que Sim. saber o que estudar na história da África, é preciso aprender a fazer boas perguntas. Se a gente conseguir fazer boas Boas perguntas, perguntas, né? a gente vai saber do dinheiro, a gente vai ser capaz de descobrir a rota do dinheiro, a gente vai ser capaz de descobrir qual o montante disso, quanto mobilizou, e especificamente vai poder dizer ao Estado brasileiro, olha, durante mais de 40 anos, X brasileiros, X africanos vieram escravizados para o Brasil ilegalmente, portanto, contra a lei brasileira, e seus descendentes têm direito a serem reparados pelo Estado. Então, se eles têm medo Sim. hoje do que os cotistas e os, digamos assim, impulsionadores do movimento de cotas, os precursores do movimento de cotas fazem, é preciso que eles tenham muito mais medo do que os filhos dos cotistas vão fazer. Eles se preparem, porque vem uma outra onda que vai fazer perguntas muito mais desconcertantes, muito mais incisivas e perguntas que vão, digamos assim, abalar as estruturas. As nossas perguntas ainda estão, digamos assim, nas beiradas, mas tem uma galera que está chegando com toda a potência. A onda negra contemplativa, né? Vai chegar. Deixa eu falar uma coisa. Que bom, né? Que bom que esse tsunami está se formando aí. A gente está com 4 minutos. Eu comecei um pouquinho antes de você entrar. Eu estou morrendo de medo de avisar aqui os 30 segundos e eu ter que parar. Tem um questionamento que foi feito aqui pelo Cândido, que eu não sei se dá tempo avançar muito na resposta, mas eu acho que rapidinho dá para você fazer um panorama e a gente fechar, que eu imagino que a gente tenha uns 2 minutos aí. Que é como pensar as relações dos ingleses na Bahia, né? Você vê as contradições que eram, né? Por um lado, Londres reprimia o tráfico, mas por outro, a gente tinha aqui súditos que financiavam esse tráfico em Salvador. Então, como lidar, como pensar essa contradição? Né? Tem uma série de comentários aqui com muitos elogios, Paulo, e aí eu já peço que você responda essa pergunta amarrando, né, a sua fala e já encaminhando para as considerações finais. Por caso da gente ter alguma surpresa aqui, eu precisar ligar, mas avisando ao pessoal que a live vai ficar salva, que os comentários também podem ser postados na live, que a gente direciona para Paulo e ele também vai estar acompanhando isso, vai estar vendo, certo? Tá bom. Eu já aproveito para te agradecer, né, por essa aula maravilhosa, assim, cheia de inquietações e de caminhos, né, para essa pesquisa. Mostra como as pesquisas relacionadas a esse comércio transatlântico ainda tem muito que dar, né? E é isso, a gente tem aí 1 minutinho que dá para dar uma... Eu vou dizer assim, primeiro, obrigado, Cândido, né, por estar aqui me prestigiando. Massa, é bom saber que a gente continua pensando essas questões. Cândido, eu acho que este é ainda uma questão muito, muito importante para se pensar. Porque eu tenho alguns episódios que eu estou perseguindo, que são episódios diretamente ligados a conflitos. Por exemplo, a questão do incidente na entrada da Bahia com a embarcação inglesa, o fato de que os súditos ingleses estavam sendo hostilizados na Bahia, mas é preciso compreender melhor até quando essas hostilidades seguiram, de que maneira essas hostilidades se materializaram, quais eram as ações práticas. O que eu posso te adiantar é que o Conde dos Arcos
durante o período que ele foi governador, teve trabalho para apaziguar os ânimos. Para você ter uma ideia, embarcações inglesas, em alguns momentos, foram privadas de se abastecer de água na cidade. E o governador teve que intervir para que elas pudessem ser abastecidas de água, para você ter ideia, porque a situação ficou muito Gente, complicada. 30 segundos, Paulo. Super O beijo, Instagram obrigado. Gente, Beijo, obrigado. beijo, eu vou ter que finalizar para a gente poder salvar. Obrigada, viu? Tá bom, tudo de bom.